Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 28 de agosto de 2023, são 7 horas da manhã aqui em Washington, 8 horas da manhã no Rio de Janeiro e 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo, né? Eu peço desculpas pela demora do vídeo de ontem. Além de eu ter acordado tarde ontem, eu também tive problemas com a internet aqui no hotel, não consegui subir o vídeo a tempo, a internet estava muito ruim aqui no hotel. Esse vídeo de hoje eu vou fazer ele de propósito curtinho, justamente para evitar o mesmo problema que eu tive ontem e lançar o vídeo no horário certo, tá? Espero que isso não se repita mais vezes. Enfim, em viagem a gente sempre fica sujeito a esse tipo de problema, né? Bom, de ontem para hoje, os ucranianos fizeram vários ataques aqui na linha de frente e fizeram avanços importantes aqui nessa direção. O exército ucraniano reconheceu a tomada de Robotyne de forma definitiva, embora a gente já tivesse essa notícia já há algum tempo, né? E também já estão chegando bem perto aqui de Ocheretuvati, que é bem depois da linha defensiva russa aqui, né? Vocês lembram, a gente mencionou que ontem haviam rumores de que os ucranianos estavam subindo uma colina, uma região mais alta que tem aqui entre Robotyne e Verbov, que justamente domina toda essa região aqui, e isso mostra que eles provavelmente estão mesmo fazendo essa ação, né? Temos também informações de que os ucranianos entraram em Verbov, começaram a batalha por Verbov, o que significa que também eles furaram a linha defensiva principal russa aqui, porque Verbov está depois dessa linha, e que também estão atacando numa outra cidade aqui chamada Novopokrovka. Não confundir com Novoprokopivka. Novoprokopivka é aqui. Os ucranianos também estão avançando sobre Novoprokopivka, mas a informação que a gente tem nova é que eles já estão na parte norte de Novopokrovka, que é essa outra cidade aqui, é perto de Novoprokopivka, mas não é a mesma cidade, né? É uma cidade que anda aqui na direção de Pologi. Pologi também é um outro polo que os ucranianos em algum momento vão ter que tomar aqui, vão retomar nessa região, mas certamente não é o foco neste momento, né? O foco aqui é justamente explorar essa brecha na defesa russa e avançar em direção a Tokmak, mais aqui ao sul, né? Um blogger militar russo pediu a Deus proteção para não deixar eles agora e botou uma foto do Putin junto. Será que o Putin está passando mal, está com algum problema, está no hospital, está com risco de morte? Estranha essa postagem dele. Ele não esclarece o que é, mas a gente fica aqui na torcida. Eu não sei qual é o tipo de câncer que o Putin tem, mas eu estou aqui na torcida pelo câncer do Putin. E os militares do grupo Wagner estão todos indo para São Petersburgo para o funeral do Prigozhin. Eles retiraram à força o corpo do Prigozhin, que estava num outro necrotério, e levaram para São Petersburgo para fazer um serviço funeral digno para o dono do grupo Wagner lá em São Petersburgo. É a base do grupo Wagner. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. As notícias foram sugeridas por um monte de gente, usando lá o @ancapsubot lá no Twitter. Eu agradeço a todo mundo que sugeriu as notícias, mas vocês sabem, eu estou sem o meu sistema, eu não consigo ainda acreditar as pessoas que sugeriram a notícia. De qualquer forma, agradeço a todas elas, agradeço também a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vamos começar aqui falando sobre um ataque, infelizmente, feito pelos russos ontem numa refinaria de Poltava. Os mísseis russos atingiram a refinaria, infelizmente causaram bastante danos, né? A gente não pode reclamar muito porque uma refinaria é um alvo militar válido, então não foi um ataque tão cruel quanto costumam ser os ataques russos, mas ainda assim um ataque lamentável, né? Os russos lançaram 6 mísseis, os ucranianos derrubaram 4 desses mísseis, 2 dos 4 calibre e 2 dos Ra-59, mas tiveram 2 calibre que conseguiram atingir a refinaria ontem, né? Muito lamentável isso. Bom, agora a gente teve uma informação muito curiosa sobre o ataque ucraniano feito na cidade de Kursk ontem. Lembra, a gente chegou a falar sobre esse ataque, os russos disseram que haviam derrubado todos os drones ucranianos, né? E havia um drone que havia atingido um prédio residencial, provavelmente depois da queda dele pela defesa antiaérea russa, e a gente viu que causou pouco dano, né? Era um dano pequeno, só um pequeno impacto na fachada do prédio, nada demais, né? Só que agora a gente tem a informação que foram
foi um enxame de 16 drones usados pelos ucranianos para atingir esse campo, essa base aérea aqui em Kursk, né? E teriam atingido 4 Su-30 e um MiG-29, além de um radar S-300, né? O radar de uma defesa antiaérea S-300 e 2 Pantsir ali na região. Ou seja, vários alvos foram atingidos aqui nesse aeroporto, né? Agora, também tem gente mostrando a imagem desse aeroporto depois em alta resolução e coisa e tal no dia seguinte, sem indicar grandes perdas, sem indicar grandes problemas, né? Só que o que o pessoal tem que lembrar é o seguinte: esse ataque foi feito com drones de papelão. Por isso que a fachada do prédio lá, né, no caso do drone que foi derrubado pela defesa antiaérea russa, a fachada do prédio quase não teve dano. Esse drone de papelão, ele tem uma grande vantagem de ser praticamente invisível para a defesa antiaérea russa, na verdade para qualquer defesa antiaérea, porque ele é feito de papelão, ele é extremamente barato no final das contas. Agora, a desvantagem dele é que ele carrega uma carga explosiva de apenas 3 quilos. É uma carga relativamente pequena para causar realmente dano, né? Então, ele atingiu vários aviões aqui, mas a gente não sabe se esses aviões foram de fato incapacitados por esse ataque ucraniano aqui. De qualquer forma, é uma excelente experiência, né, saber que esses drones de papelão chegam aqui na base aérea de Kursk, conseguiram chegar lá, conseguiram atingir os aviões russos, talvez uma questão de ajustar aí, botar um explosivo mais diferenciado aí para causar um dano maior nesses aviões que estão aqui, né? Enfim, a gente tinha falado sobre esse ataque de Kursk ontem, mas quando eu dei a notícia ontem, ainda não tinha mais informações sobre isso, né? Então, só complementando isso daí. Foram esses drones de papelão aqui, tá vendo? É um drone totalmente de papelão, bem pequenininho no final das contas, tem pouca. Quase não aparece nos radares inimigos, né? E teve um outro ataque com drones, esse feito de ontem para hoje, aqui na região de Perelvanoi, na Crimeia, aqui próximo de Armiansk, né, dá para ver aqui, que foi também um enxame de drones grande ucraniano que atingiu a região ali, ó. Bom, na Rússia também tem uma região industrial que está pegando fogo ali em Murmansk. A gente não sabe se é acidente, se é ataque, alguma coisa, mas tem essa informação, né? Agora, os ucranianos fizeram mais um ataque de drones em Moscou nessa última noite, né? Tem informações aqui, tem vídeos mostrando o ataque. Mais uma vez, a Simônia, que é aquela propagandista russa, tá reclamando porque um drone caiu perto da casa dela. É porque não acertaram ainda, Simônia. Daqui a pouco acerta você lá, pode ficar tranquila, né? E, além disso, lógico, os aeroportos de Moscou foram fechados durante um bom tempo por conta desses drones ucranianos, causando lá um monte de dor de cabeça para o pessoal lá na Rússia, né? Excelentes notícias essas daí, né? Bom, agora falando sobre a região de Kherson, aqui ainda o grande dilema da 205ª Brigada ali na região de Kozak e Larehi. A gente já falou sobre ela, sobre o fato deles estarem numa situação muito ruim aqui, né? Eles que fazem a patrulha dessa região aqui, que é a oeste de Kozak e Larehi, e estão com muitos problemas por lá, a gente já falou sobre isso, não conseguem fazer ações e coisa e tal, e daí o comando ali das tropas na região de Dnipro mandou uma grande coluna de suprimentos, né, de armas, munição, comida, porque lembra, um dos problemas que eles alegavam era justamente que eles não tinham munição suficiente, não tinham comida, não tinham suprimentos suficientes, então a divisão mandou um grande comboio que foi imediatamente verificado, né, observado pelos ucranianos que ainda estão ali na região de Kozak e Larehi, e com artilharia esse comboio foi destruído. Então continua a 205ª Brigada Russa meio que sem suprimentos, né? O pessoal está fazendo uma brincadeirinha aqui, perguntando, não, a ajuda está indo e coisa e tal. A coluna pode demorar um pouquinho a chegar, né? Vocês ainda estão com as suas pazinhas aí? Enfim. Na direção de Tavria, Tavria é a direção aqui de Orihiv, né? Eles usam esse nome porque tem uma cidadezinha chamada Tavria aqui em algum lugar, né? Na direção de Tavria ou na direção de Orihiv, 11 depósitos de munição do inimigo foram destruídos de ontem para hoje, né? Aqui, ó, nesse dia isso foi feito, ou seja,
Realmente bem impressionante isso daqui, e parece que foi usado principalmente bombas JDAM, né, que são aquelas bombas normais, bombas burras que não têm normalmente inteligência, mas você coloca aquele kit JDAM que ele faz a guia, ele consegue guiar a bomba por GPS e fazer ela cair exatamente no ponto preciso em que ela precisa, e daí conseguiram destruir vários desses depósitos de munição ali na região. O ponto importante disso daqui é que, se eles estão usando essas bombas JDAM, eles estão voando com um avião. Isso significa que os ucranianos estão conseguindo usar já a força aérea deles aqui nessa região de Robotnik, aqui nessa região da linha de frente, né? Isso é uma excelente notícia. Os russos lá, lógico, estão muito preocupados com isso, estão bem chateados desse uso de JDAM lá, justamente porque está sendo muito efetivo, né? Que bom que isso está sendo efetivo ali naquela região. Outra notícia que saiu de ontem para hoje foi que a Hanna Maliar, que é a porta-voz oficial lá do Ministério da Defesa ucraniano, confirmou a liberação de Robotnik, né? A gente já sabia que estava liberada já há vários dias, a gente já deu essa notícia aqui, mas agora a gente tem a confirmação oficial da liberação dela, né? E, bom, os russos agora, lógico, já entraram em modo de justificar que Robotnik não era tão importante assim. Está aqui eles falando aqui num post aqui dizendo que Robotnik está segurando. Olha só, vamos dar uma olhada nos fatos. Não tem uma única casa que sobreviveu no vilarejo, nenhum civil, nenhuma estrutura abaixo da terra ou fortificações. O vilarejo já se tornou apenas um objeto de mídia. Não pode ser dito nada que melhorou em nada a situação dos ucranianos no setor. E o mais importante, nós mantemos a linha de frente. Então os ucranianos escrevem que Robotnik já foi ocupado e, de fato, alguns quilômetros de terra destruída sem nenhuma casa e fortificação foram ocupados. Ou seja, olha os russos, né? Eles estavam defendendo o Robotnik com unhas e dentes. Agora que perderam, não, já está tudo acabado mesmo, não serve mais para nada mesmo e coisa e tal. As Forças Armadas russas continuam segurando a linha de frente, a situação está sob controle, a vitória será nossa. Não, não será não, meu caro. Enfim, no final das contas, os russos estão aqui dizendo que não, que perdemos Robotnik, mas a linha de frente está mantida e coisa e tal, e não foi uma perda tão grande assim, para você ver como é que doeu neles perder Robotnik, né? Evidentemente isso aqui é despeito, né? E com relação à fronte, a linha de frente está intacta, tem controvérsias, como eu já falei para vocês ontem, anteontem também, e hoje também a gente tem mais gente falando aqui que, olha só, que foi quebrada a segunda linha de defesa lá da linha Surovikin ali na direção de Tokmak, né? Então, olha só, aqui está o post feito lá num Telegram russo. Nesse meio tempo, enquanto eles tentam nos distrair com histórias sobre uma vez vivo político mais promissor da Rússia, deve estar falando do Prigozhin, os ucranianos avançaram ao redor de Robotnik e chegaram na primeira linha da defensiva do Surovikin, né? Eles chamam de primeira linha defensiva, mas na verdade é a segunda. Já teve uma rompida em Robotnik, é porque essa daqui é a principal linha defensiva ali. Eles facilmente cruzaram os campos entre Novoprokopivka e Verbov, e o que isso significa? Correto, o caminho para Tokmak está essencialmente aberto, dá para alcançar com o braço. Uma expressão idiomática querendo dizer que está perto, né? Enquanto os militares fazem piadas usando suas brincadeiras sobre a toca da vovó e não sei o que lá, vamos ver o que eles vão começar a escrever uma vez que os ucranianos chegarem em Tokmak. E a solução para isso tudo é simples, o problema disso tudo é simples, né? É a falta de reserva, que o Tuvanian Degenerate, ele está falando do Shoigu, né? O Shoigu é de Tuvan, então ele é um tuvaniano, e o degenerado tuvaniano não preparou enquanto a Cascade, né, que é a 58ª, o Exército, os Marines e outros estavam heroicamente segurando a linha de defesa. Agora viva com isso, né? Ou seja, uma visão bem sombria que os russos estão colocando aqui do avanço ucraniano aqui na região, né? E não são só eles que estão falando isso, não. Aqui também tem a informação de que os ucranianos estão chegando próximo a liberar Verbov. Já estão começando a liberação de Verbov depois de terem quebrado a linha defensiva russa na frente do
vilarejo, né? Então, vamos lembrar isso daqui, porque Verbov é essa cidade aqui. Aqui está mostrando uma parte dela já na zona cinzenta, mas a verdade é a seguinte: a linha defensiva russa passa justamente por aqui, ó. Ela faz uma curva aqui, ela vem aqui por Inchenkov e aqui ela sobe, faz essa curva aqui e para passar justamente por cima de Pologi, né? Então, para chegar em Verbov, os ucranianos tiveram que romper essa linha defensiva aqui. Então, é bem significativo esse avanço aqui, segundo eles estão dizendo, os ucranianos estão perto de liberar a cidade de Verbov. Vamos ver se isso se confirma aí nos próximos dias, né? Bom, aqui também o mapa do Deep State, né, que é um outro mapa muito usado. Esse mapa aqui ele já estava mostrando Verbov na zona cinza há algum tempo, mas agora também o mapa do Deep State também agora coloca Verbov como zona cinza, mostrando que pode ser que os ucranianos já tenham ultrapassado aqui a linha defensiva russa, né? Lembrando aqui essa imagem que mostra muito bem Verbov, essa coisa aqui, ó. Acho que dá para ver melhor aqui, ó, tem algumas casas aqui. Aqui você tem essa linha defensiva russa. Aqui os ucranianos já estão em contato direto com ela, e a região depois da linha russa, da linha de defesa, já está como incerta, ou seja, já está sob disputa, né? Então, se os ucranianos estão chegando aqui, realmente é uma boa notícia, parece que eles já estão avançando sobre essas linhas aqui, né? Uma outra possibilidade que o Julian Roque está trazendo aqui é justamente que os ucranianos estão querendo fazer tentando tomar Novoprokopivka a partir aqui da retaguarda, né? Ou seja, eles furaram a defesa aqui em Verbov, mas a ideia de você furar a defesa é justamente que permite você fazer esse movimento e pegar a defesa russa aqui atrás de Novoprokopivka sem muito preparo, né? Sem muita resistência. Se realmente eles conseguiram avançar aqui, isso é uma coisa muito importante. Eles devem fazer rapidamente, devem tomar Novoprokopivka aqui, né? O Defmon faz uma análise da região aqui, dizendo que os ucranianos continuam avançando lentamente, mais lento do que ele esperava, mas que estão avançando de fato na região, e que uma coisa que se mostra muito consistente são os russos tendo que trazer tropas de outros lugares para tampar a defesa aqui, para reforçar a defesa, o que mostra que eles estão enfraquecendo as outras regiões, né? Então ele está colocando aqui que trouxeram soldados da 7ª divisão dos VDV que estavam na região de Kherson, trouxeram aqui para a região de Orihiv, né? Também trouxeram a 76ª divisão dos VDV que estavam em Luhansk, estavam na retaguarda, mas foram trazidas para cá também. Isso significa que os ucranianos forçando aqui estão tornando as outras áreas russas mais fracas aqui em toda essa região. Não seria surpreendente, como ele diz aqui, que na verdade o ataque começasse uma outra frente, iniciasse em outros lugares, né? A gente está vendo que aqui em Kherson os ucranianos têm feito várias cabeças de ponte e pode ser mesmo que a coisa acabe avançando por aqui também. Da mesma forma, os ucranianos voltaram a avançar ali em Kreminá, né? Enfim, a estratégia está funcionando. Isso também é o que fala aqui o Thomas Settiner, em que ele fala sobre essa estratégia ucraniana que está trazendo tropas de outros lugares, isso está abrindo brechas em outros lugares da linha de frente que certamente os ucranianos vão explorar quando eles perceberem que o tempo está correto, né? Então eles estão falando aqui que os ucranianos estão usando tática de atrito e com isso estão forçando os russos a reforçar a região ali de Orihiv e com isso enfraquecer as outras regiões ali da Ucrânia, né? A Astraia Intel aqui está trazendo a informação de que os ucranianos já começaram a atacar, ou já entraram na cidade de Novopokrovka. Novopokrovka, como eu falei, é essa cidade aqui mais ao norte aqui, não confundir com Novoprokopivka, e ainda tem mais uma aqui, que é perto aqui da região aqui, que é Novopetrikivka, tem um monte de cidade com a pronúncia muito parecida aqui nessa região, mas enfim, essa cidade aqui também os ucranianos começaram a avançar sobre ela. Isso aqui é uma boa notícia porque, como eu falei para vocês, é importante os ucranianos alargarem esse saliente aqui, né? Eles não podem começar a avançar muito por aqui, porque senão eles acabam podendo ser vítimas de um contra-ataque russo que simplesmente feche
essa comunicação aqui, eles têm que alargar isso daqui para poder avançar para Tokmak. A própria Astray Intel também lembra, né, ela já falou isso várias vezes, da possibilidade dos ucranianos usarem o leito seco da represa de Kakhovka para fazer algum ataque, né? Então eles mostram aqui em alguns lugares aqui que o rio de Dnipro passa muito próximo dos territórios controlados pela Ucrânia, de forma que a Ucrânia poderia atravessar ele aqui sem muitos problemas e depois, a partir daqui, fazer um ataque aos territórios russos ocupados aqui ao sul, né? E ela aponta também que existem posições defensivas russas exatamente nessa região, talvez já antevendo esse tipo de problema, né? Já estão fazendo aquelas trincheiras, aquelas coisas aqui, até antevendo esse tipo de problema, porque não faria sentido essas trincheiras aqui se existe o rio para proteger os russos nessa região, né? Em Bakhmut, os ucranianos avançaram em Andrivka e os russos continuam tentando manter o vilarejo de Klishivka, né? Botaram mais reservas lá. A gente já viu essa situação, os ucranianos chegaram a liberar Klishivka, teve uma série de contra-ataques e coisa e tal, mas no final das contas a maior parte de Klishivka ainda é ucraniana, ainda resta um pedacinho que os russos não abandonaram ali, mas segue a batalha nessa região, né? E aqui o Andreu Perpito fala um caso aqui sobre Dibrova, que é próximo aqui de Kreminá, né? Em que os ucranianos estão avançando aqui, tá? Eles estão avançando com certeza. Só que, olha só o que aconteceu aqui, né? O que ele fala? Os russos gravaram um vídeo dos ucranianos bombardeando posições russas. Aí disseram que eram russos bombardeando ucranianos. Os russos então pegaram aquela imagem da cidade sendo bombardeada, disseram que eram os russos bombardeando ucranianos. Aí o pessoal pegou aqui e falou: não, peraí, então os ucranianos estão no domínio daquela cidade. Se os russos estão bombardeando aquela cidade, estão no domínio da cidade. E é isso que a gente está vendo aqui, ó, Dibrova está marcada aqui como na zona cinza, ninguém sabe o que é, e bombardeada pelos russos, né? É, é, embora pode ter sido os ucranianos bombardeando os russos ali em Dibrova. Dibrova estava na mão dos russos, os ucranianos estão avançando aqui, mas a gente não sabe ainda se tomaram Dibrova, né? O Instituto para o Estudo da Guerra fala aqui sobre a ofensiva ucraniana ali em Zaporizhia, mas não acrescenta muita coisa além do que a gente já falou aqui, né? Fala também sobre a questão da confirmação da morte do Prigozhin e coisa e tal, coisas que a gente já mencionou aqui, né? Bom, o Solovyov está dizendo que quem seria o próximo a ser morto depois do Prigozhin, e a conclusão que ele chega lá no programa dele é que os anglo-saxões, né, poderiam querer matar o Surovikin. Eu não sei se esses anglo-saxões não, né? Mas o Putin certamente. Vocês sabem, o Surovikin, ele foi o responsável por essa defesa bem estruturada russa que está dificultando os ucranianos e, como todo general de sucesso nessa guerra, está sendo perseguido pelo alto comando do exército russo, né? Então o Surovikin deve ser o próximo a pular de uma janela ou beber um chá que não vai cair bem. Eu não duvidaria, não. É curioso eles dizerem que são os anglo-saxões que vão matar o Surovikin. Não, meu amigo, vai ser o Putin, porra. É o Putin. É o Estado mafioso russo que está fazendo isso, né? Bom, e por falar em besteira, saiu uma reportagem aqui no Washington Post em que um oficial do Pentágono dizia que, olha só, oficiais do Pentágono pediram que a Ucrânia passasse a confiar menos em drones para o reconhecimento do campo de batalha e mais em forças de reconhecimento que podem verificar posições russas melhor, né? E eu não sei não, hein? Isso daqui me parece uma coisa. Todo mundo criticou muito essa passagem aqui, dizendo que é o contrário, né? Os drones são uma das melhores coisas que surgiram nessa guerra. Justamente os drones de reconhecimento poupam muitas vidas, porque você perdeu um drone e você compra outro, né? Não é muito problema. Uma patrulha de reconhecimento envolve as pessoas irem lá na região e podem morrer nesse processo. Então, o pessoal está brincando aqui que tipo de gente está falando isso aqui para o Washington Post, se era o general encarregado do correio lá, ou da faxina, enfim, né, o general encarregado da cozinha, de repente perguntaram para ele e ele falou uma besteira dessa. Está todo mundo criticando muito isso, né? Bom, a Rússia atingiu um hotel em Lviv na virada do ano, né? E 8 meses depois, agora já tá reconstruído o hotel inteirinho ali, realmente muito bacana. Refizeram tudo.
Olha que curiosidade, né? A administração do Putin decidiu que não vai registrar nenhum candidato presidencial para 2024 com menos de 50 anos de idade, né? É sempre bacana isso, né? Ver como é que a democracia na Rússia funciona, né? Realmente é como disse o Peskov, é uma mera burocracia cara, né? O Putin tem que ganhar a eleição ano que vem e a preocupação deles é que um candidato menor de 50 anos de idade vai fazer o Putin parecer velho, né? O Putin tá velho pra caramba, tá quase morto já, então eles não vão aceitar candidatos com menos de 50 anos de idade, né? Olha só que coisa. Enfim, para que fazer eleição nesse caso, né? Diz que o Putin já é o czar novo e pronto, né? Qual o problema? Agora, tem um problema sim, porque dá para ver essa foto aqui, ele bem velho e acabado, mas saiu num blogger militar russo uma mensagem que o blogger chamado Z-Blogger, o Pozdiakov é o nome dele, né? E uma foto do Putin e ele dizendo: Deus, por favor, não nos deixe, rezem a Deus por sua vida e saúde. E o que está acontecendo? Até onde a gente sabe, não tem nada de errado com Putin, né? Desde o início da guerra circulam alguns rumores de que ele teria um câncer, de que ele teria Parkinson e outras doenças, e dá para ver realmente, tem algumas evidências de que ele tenha Parkinson, né? Parkinson faz a mão do cara tremer assim, coisa e tal, então dá para ver isso em alguns vídeos realmente, mas Parkinson não é uma doença fatal, né? Pelo menos não no curto prazo. E o câncer pode ser, né, mas sempre ficou em rumor, ninguém sabia exatamente se o Putin realmente tinha câncer ou não. O rumor existe, se tem ou não tem a gente não sabe, né? Agora, a gente não está sabendo de nenhum acidente, de nada que tenha acontecido com o Putin. Será que esse blogueiro aqui está sabendo de alguma coisa que a gente não está sabendo? Pois bem, eu torço para que sim, né? Tomara que o câncer esteja ganhando essa guerra aí, né? Eu torço